Olá pessoal, estamos de volta aqui, certo? Para a nossa maratona e treinamento da nossa pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento com Python. Então, meu canal aqui, eu gosto de fazer pesquisa e desenvolvimento, devido ao advento, né, cara, pessoal, desculpa aí, da IA, e aí a gente pode estar fazendo pesquisa e desenvolvimento, e meu canal gosta de contribuir. Então, tá um boom aí na internet. E a gente sabe que vem aí o computador quântico, já tem pesquisas, eu até publiquei no vídeo anterior aí. E às vezes eu faço uma pesquisa também relacionada à minha área, né? Um pouco dos metodologias de gerenciamento, de gestão, e também um pouco de codificação, porém essa codificação é baseada num produto algo, né? Então eu estou destrinchando aqui o desenvolvimento aqui da inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento. O objetivo dessa maratona, pessoal, é que a gente vai estar utilizando bibliotecas já prontas, Python. A gente vai utilizar o Llama, o OpenAI. Só que meu objetivo é a gente entender como funciona por trás das IAs, né? Hoje você vê aí o V3, V8, né, que cria imagem, vídeos, tem o Copiloto, Gemini, muitas IAs já tem aí hoje no dia a dia. Porém, para você fazer ciência de dados, análise e pesquisa, você tem que entender como funciona ali e como manipular a estrutura, como codificar. Isso é importante. A gente falou também nos vídeos anteriores do histórico de arquiteturas, né? A evolução das arquiteturas CNN, passei uma visão geral dessa arquitetura aqui. A gente passou pelo AlexNet também e a gente vai ver um pouco aqui do VGG para a gente começar a estruturar também. O VGG é quase um modelo, só que o VGG, pessoal, já tem um modelo pré-treinado. A gente codificou nos vídeos anteriores um modelo para ele treinar um modelo, fazer o treinamento, que demora mais tempo, né, para treinar essa IA. E agora a gente vai pegar um modelo já treinado, ok? Então, o que é o VGG-NET? É a rede neural convolucional avançada. Já, se você for ver aqui no histórico, a gente vai estudar cada um modelo desse. Porque se você for fazer uma IA para empresa, média, pequena, você tem que saber esses conceitos. Apesar que já existe API de integração com o Copiloto, Gemini, entre outros. Porém, essas IAs já são treinadas. Mas você pode ter empresas aí que já estão criando sua própria IA para não ter custo-benefício, né? É um custo-benefício mais a longo prazo. Até porque também regularização de ciência de dados, né? Porque muitas empresas às vezes não querem compartilhar suas informações com essas grandes empresas. Então, sigilo de dados, vai entrar aí marco, né, LGPD, com esse advento aí dos Estados Unidos, e vai vir muita coisa à frente aí. Então, o VGG-NET, pessoal, o que é, né? VGG é uma arquitetura de rede neural criada pelo Visual Geometry Grupo da Universidade de Oxford. Então, eles lá estudando, começaram a fazer pesquisas, e o objetivo também dessa arquitetura é o reconhecimento de imagens. E para a gente fazer uma comparação com as redes anteriores aqui, a sucessora dela é a ArcNet. Então, o VGG é mais profundo ainda, ele entra aqui em alguns detalhes. Por exemplo, o ArcNet, fazendo uma comparação aqui das redes anteriores, são de 8 camadas, certo? A gente explicou isso, como funcionam as camadas convolucionais, né? A gente vai entrar no código-fonte daqui a pouco aqui, a gente vai entender mais ou menos. E 60 milhões de parâmetros, certo? Já o VGG 13, como forma aqui 13, esse 13 aqui é a nomenclatura que para identificar que é as 13 camadas, só que é 138 milhões de parâmetros, certo? Então tem uma codificação mais profunda, certo? As camadas convolucionais, quanto mais aprendizagem, pessoal, o modelo tem, melhor, mais inteligente. Por isso os grandes provedores da nuvem têm grandes servidores e aí ele sai na frente, né, dos modelos. Então, modelos são a base de tudo. As CNNs, LLMs que estão aí, eu vou falar mais à frente disso, são base de tudo para você entender um pouco da IA e treinar aí, a rede neural. A VGG também ele usa filtros pequenos, de 2 por 2 ou 3 por 3, né? Que são os filtros de imagens ali para poder fazer um filtro mais profundo. Isso diminui o custo, né? Se você tiver um GPU bom, é bom. Mas se você tiver CPU só, ali, né, para fazer pesquisa e desenvolvimento tranquilo.
Ele oferece ali mais empilhada para extrair mais detalhes. Principais variantes do VGG, né? 13, que é o VGG 16, VGG 19, e aí isso vai referenciar o número de camadas. O VGG aqui inclui a normalização em lote, batch normalization, para melhorar o desempenho. Então, vai aumentando os números de camadas. Aí, você quiser escalar, né, em nuvem, algo, você pode escalar também. Uso prático com Python. Então, é possível usar o modelo VG já pré-treinados, com um conjunto de dados. Então, aqui, a gente baixa o modelo pré-treinado, a gente só chama ali um método do VGG e ali a gente utiliza esse modelo. Diferente dos anteriores que a gente começou para fazer pesquisa de desenvolvimento, a gente começou a analisar, tal. A gente fez um estudo de caso aqui com abelhas e formigas, a gente conseguiu treinar esse modelo AlexNet, né, e o CNNet, e a gente conseguiu botar em mais abelhas e formigas, que poderia ser outras, tem uns treinou ela e conseguiu o VGG identificar. Isso é legal também para outros trabalhos, outras aplicações. Aí você tem que fazer pesquisa mais desenvolvimento, né? Brainstorm, famoso brainstorm, para poder ter ideias ali com sua organização. Então, é possível treinar aqui com os conjuntos de imagens de Imaginet e a gente vai ver um exemplo daqui a pouco na prática. Análise de código-fonte. Então, vou abrir o meu Visual Code, esse código vai estar lá no GitHub, eu vou estar publicando, vou deixar também na descrição e a gente vai analisar esse código-fonte aqui, ok? Eu tenho todos os modelos, eu estou separando lá por capítulo, o capítulo 1 eu estou deixando lá, já deixei o modelo AxNet também, você pode adaptar, tentar baixar a biblioteca. Cada modelo, pessoal, eu estou deixando aqui eu estou deixando uma parte, né? A gente está utilizando o Google, o Jupyter Notebook, né? E aí a gente utiliza aqui, eu estou utilizando um ambiente virtual, deixa eu ativar esse ambiente virtual aqui. E aí a gente vai utilizar essas bibliotecas. Eu falei, cada biblioteca dessa que a gente está importando, né? O mais principal, TechVision, né? Que é dos modelos, TechOptions e assim vai. Esses aqui eu já expliquei nos vídeos anteriores. Aqui de início ele vai fazer a gente tem uma pasta que vai estar lá específico que eu coloquei. Essa pasta é para o train e o val, né? Que é as imagens que a gente vai fazer o treinamento. Abelhas e formigas. Então tem um treine e tem um vals. Então são as imagens que nós vamos treinar. Essa pasta HY Menopertra Data, neste caso, é para a gente baixar ela. Se você não tiver, baixa dessa URL, certo? Então a gente vai fazer o download e extração do dataset da imagem. Então aqui o código-fonte primeiro, né? Você executa, ele vai baixar desse download do PyTorch, esse endereço. E aí ele vai fazer o print baixando, né? Vai fazer a extração aqui em Python, fazer o download, ok. E a gente vai utilizar isso novamente porque a gente tem que ter imagem. Mas na verdade, se você tiver já essa parte, eu vou deixar essa parte já no código-fonte, ele não vai fazer download. Se existir aqui, ó, if not on patch existe, ok? O data transform, train, o val, ele vai inicializar aqui, vai fazer aquela mesma transformação. A gente vai analisar o código-fonte detalhe por detalhe. Eu vou fazer só uma codificação rápida aqui, que essa codificação aqui, por exemplo, import hash, fazer uma adaptação aqui, na verdade, de head.
Esse método aqui, literal. Ó, é o seguinte, pessoal. Pessoal, vou fazer o seguinte, peraí. Eu já vou adaptar esse aqui, código. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, para a gente ter entendimento. Eu vou explicar esse código direitinho aqui para vocês, detalhes. Mas primeiro a gente é, tem que entender o código aqui para a gente ver. A gente vai fazer para esse modelo pré-treinado a data transform da imagem, transformar essa imagem novamente, conforme eu falei. Então, vamos analisar aqui novamente. O treino, ele vai pegar a imagem, fazer um transform renderize, certo? Fazer um cópia dessa imagem e vai renderizar e vai atualizar essa imagem. Fazer um tensor aqui, vai normalizar essa imagem para uma dimensão. Então, o data transform, na verdade, aqui, ele vai transformar e normalizar essa imagem para a gente conseguir visualizar mais essa imagem. Então, o modelo vai passando pelas camadas para entender a imagem como funciona. É tipo o seguinte: eu preciso entender essa imagem. Se eu preciso entender essa imagem, eu preciso fazer a transformação dela, entender a largura, a altura, entender fazer ali, ela traduzir, ela pegar, obter essas informações. Por isso eu pego o data transform, ok? Então, no início aqui, vamos entender esse código-fonte. Do download eu já expliquei, né? Do download aqui, ó. Mas o download normalmente eu vou entrar em detalhe para quem está iniciando aqui, pegar esse vídeo num contexto diferente. Vamos fazer uma análise de código aqui mais detalhada. Para quem está pegando esse vídeo, você pegar esse código-fonte e entender num contexto diferente, você não assistiu o vídeo anterior, mas está pegando. Você só está entendendo o modelo VGG, por exemplo, né? Então, preparação do conjunto de dados e abelhas e formiga com Python. Então a gente vai fazer o download do conjunto de dados, né? O código verifica se a pasta já existe. Se não existir, ele vai fazer o download do arquivo zip com as imagens. Extrai o conteúdo da pasta e remove o arquivo zip para economizar espaço. Então ele faz esse trabalho. Eu expliquei isso, né? Mas aqui para a gente ter um contexto do código-fonte. Transformação das imagens. É isso que eu queria chegar aqui, ó. Para melhorar o desempenho do modelo, o código aplica transformação na imagem. É tipo assim, tem a pasta train aqui, certo? E tem a pasta var, né, que vai fazer aqui. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o recorte aleatório do redimensionamento, inversão horizontal aleatória da imagem, conversão para o tensor, normalização dos valores de cor e validação, né, depois ele vai fazer a validação, que é redimensionamento para o tamanho fixo, o corte central e a convenção para o tensor e a normalização. Porque tem um treinamento depois da validação, certo? Então, aí eu tenho que fazer isso. Primeiro o treinamento, treinar a imagem, obter informação, passar por data transform e entender essa imagem. Essas transformações, pessoal, ela vai fazer o seguinte, ela vai ajudar o modelo a generalizar melhor. Então, ela vai reconhecer padrões, conforme eu falei. Você vai analisando o código e vai entendendo. Eu gosto de detalhar assim, eu poderia chegar lá no código-fonte, conforme falo, e visualizar. Mas se você pegar a comparativa aqui e analisar o código, você vai ter uma descrição melhor no momento que você for atuar no código, né? Você vai ter esse entendimento. Então, a organização dos dados, né? Ele vai carregar os dados com o dataset imagem, as imagens da pasta específica, né? E aí ele vai separando as imagens do treinamento e a validação. Ele vai usar o data load para preparar os mini lotes, que é os bets, né? E baralhar para o treinamento. Depois ele vai definir o size com um total de imagens em cada conjunto. Notamos aqui que esse código aqui a gente sempre vai utilizar para reutilizou, né? Do código anterior do AlexNet, a gente também reutilizou. Faz o download, né? Se for outras imagens, você faz o download de outro lugar, pode adaptar aqui de outro endereço e vai fazer a transformação, né? Então a gente viu que a gente utiliza mesmo. E a mesma codificação depois aqui. A gente vai configurar o GPU CUDA se estiver disponível. Que a gente faz aqui nessa parte aqui, se você quiser, se tiver uma GPU, né, na sua máquina, como eu estou utilizando notebook, eu vou utilizar, ele vai verificar aqui e depois a CPU. Ok? E depois aqui ele vai abrir agora, ele vai importar aqui a biblioteca import-arts, certo? Que é o módulo do Python, application, tem até a descrição aqui, ó. Processamento de Abstract Synthesis Grammar, né? DI
change Python release model. Ele vai fazer uma abstração aqui para identificar as labels das imagens. Então, por exemplo, em cada imagem aqui, ele vai fazer vai varrer aqui a imagem classe, labels, que está aqui nessa parte aqui, ó, texto, imagem classe texto, aqui, ó. Porque cada imagem dessa tem um código, um valor, certo? Para identificar, por exemplo, um código desse aqui tem o nome de determinado mosquito, por exemplo, mosque, certo? Míssil, minivan. Isso aqui a gente vai conseguir para a gente extrair cada imagem de específico inseto. E porque isso vai servir para quê? Porque a gente vai fazer a classe data, que a gente vai fazer essa leitura e para fazer o distinct, né? A distinção, e a gente vai fazer um print aqui só para exibir cada classe identificada, certo? A gente pegou um conjunto aqui fazendo floss, uma for aqui para entrar nessa classe, pegou um conjunto de 5, né? Se eu colocasse 4 aqui, deixa eu executar. Ok. Então, o próximo código é esse que eu estou explicando, a análise do código 2, é o mesmo código fonte. Ele faz a mesma coisa. Vamos entender um pouco mais detalhado. Lendo e interpretando o mapeamento de classes da ImageNet. Então, a gente vai fazer a abertura do arquivo, expliquei já. Abre o arquivo .txt, né, contendo os mapeamentos entre o índice e os nomes dessas classes. Lê todo o conteúdo do arquivo, como uma string, que é o f.read, né? Depois ele vai fazer a conversão segura, né, para literal. Então, converte em string, essa linha aqui faz o seguinte, ele vai converter em string e lê do arquivo para um dicionário Python real. Vai fazer um dicionário de dados ali, ok? Então, ele vai usar o rise literal, que é mais seguro, né? Que o env, pois evita a execução de código malicioso e só interpreta a estrutura de dados literais, certo? Então, você pode fazer um inject ali e tal na sua IA ali, mas é difícil, né? Porque mas é só para você ter a noção. Depois da conversão segura, ele vai fazer a visualização parcial, que é apresentar essas classes. Então, ele vai extrair ali apenas 5 primeiros pares de chave-valor para visualização. Então, é ideal para evitar excesso de informações. Então, vai imprimir na tela o valor específico. Um exemplo de saída aqui, simulada desse método, é dessa forma. A abelha, aqui ele vai trazer tech, né? É os nomes dos insetos ou da imagem específica que foi extraída, ok? Então, a gente vai extrair isso. Análise do código front 3. A gente já analisou esse código, mas eu vou deixar aqui novamente. O Image Show, a gente falou desse método no vídeo anterior, mas eu vou abranger de novo. O Image Show, nada mais nada menos que ele vai vai fazer a exibição das imagens analisadas, ok? E ele vai pegar essa imagem, abrir essa imagem e mostrar e exibir essa imagem. Ele faz esse trabalho. O Visualization Predication, né? O objetivo dele também é visualizar a predestinação feita do modelo, tipo o modelo pré-treinado, então visualizar a imagem do modelo pré-treinado e se ele encontrou essa imagem. Então, o Magician método aqui vai ser utilizado, o Visualize Prediction também vai ser utilizado. Esses dois métodos só vão ser chamados no momento de visualizar, tipo assim, o IA, eu fiz meu treinamento, certo? Tem umas imagens já aqui na pasta Data, treinamento das imagens está aqui e agora me dê as imagens, eu tenho essas imagens aqui para você verificar. E ele vai verificar uma a uma e validar aquela imagem e classificar. O objetivo, pessoal, daqui é classificar a imagem. É tipo assim, você enviar uma imagem para a IA e ele chegar ali já treinado, poxa, essa imagem é uma abelha, essa imagem é um inseto. Então ele identificar a imagem. Então o Visualization Prediction ele vai fazer isso, identificação. Então, ele vai pegar aqui do modelo pré-treinado e visualizar tudo isso. Ele vai fazer aqui o write, né? Vamos analisar esse código detalhadamente. Daqui a pouco o modelo aqui VGG é pequeno, né? Não é grande. A gente diminui o código diferente dos outros modelos que eu mostrei anteriormente. Arquitetura, na verdade. Então, vamos lá aqui para o nosso
Análise do código-fonte 3. Vamos detalhar mais aqui. Cada código, cada linha dessa aqui. Eu já falei no vídeo anterior, mas eu vou reforçar. Eu sempre gosto, né? A função imagem show, esta função transforma o tensor da imagem em uma forma que o MATLAB pode exibir, né? Então, o MATLAB é uma biblioteca que a gente fez lá do import, que ele vai exibir específica imagem. As etapas, né? A imagem lamp.transport, ele ordena os eixos do tensor Python para o formato HWC, que é altura, largura e canais. Então, ele vai reordenar os eixos ali, né? Então, se ele pegou essa imagem, tá tudo embaralhado, ele vai fazer um transpor para pegar essa imagem, porque aí eu só entendo imagem de matemática, né? A imagem ali em dimensões, arrays, certo? Matrizes, e ele vai pegar essas matrizes e transformar a imagem novamente e reordenar. Então ele vai gestar o valor dos pixels ali, que foram normalizados previamente, e vai, durante o carregamento, ele vai multiplicar pela divisão padrão, né, que é a matemática, vai somar a média, e ali ele vai fazer um NP clip, que garante que os valores fiquem entre 0 ou 1, compatível com o Image Show. Então, o Image Show, na verdade, ele vai exibir. O método, a função específica já diz, Image Show. Porém, você tem que entender por trás dos planos como cada código, cada linha faz. Se você alterar alguma coisa aqui, vai ter um problema na sua IA, né, rodando em grandes escalas de servidores. Você vê que você pensa assim, pô, essa infraestrutura daí é enorme, né? É enorme, mas eu vou dizer, os projetos de IA são bem pequenos. O que difere dos projetos IaaS agora é a questão de grandes servidores, porque a gente precisa, para processar a rede neural, a gente precisa, na verdade, de processamento de CPUs e não de muito código-fonte. Às vezes as pessoas pensam, poxa, aquele servidor é para armazenar todo o código da IA. Não, não é. É mais para armazenar dados de treinamentos de que código. Às vezes o código é pequeno, o cara altera ali rapidão, o desenvolvedor, o analista lá que está trabalhando da Google, da Microsoft, e ele é um código pequeno, só que a IA roda vários, né? Vou explicar depois a arquitetura de grandes servidores da IA. Ele roda aquilo ali em larga escala e acaba que precisando de grandes processadores e grandes servidores, né? É muito, é muito legal. Função visualization, né? Que é visualizar a previsão de um modelo. Eu já falei sobre um conjunto de validação. Etapas, né? Mantém o estado anterior do modelo e coloca no modelo de avaliação Arbor. Então ele vai criar uma figura ali, PT configure, para mostrar múltiplas imagens. Então ele desativa o cálculo de gradiente, com o método aqui Topper no grade, útil para inferências. Ele vai interar sobre o data load, validação e processar as imagens, ok? Então a função de Visualize Prediction, o objetivo dela é visualizar as previsões de um modelo. E aqui essa linha aqui, né? Essa linha vem de onde? Dessa específico Penetra Model Training. Deixa eu ver aqui. Ele vai fazer, isso vai gerar as classes previstas do modelo. Para cada imagem de lote, criar um subplot e exibir a imagem show. Que na verdade é esse aqui, ó. É subplot, na verdade. Ele vai fazer um array e vai exibir a imagem show aqui da imagem. Ok? E aqui está onde o trabalho. Isso aqui, essa arquitetura aqui, esse código-fonte, esses métodos, essas funções, é para que a gente possa estruturar o modelo para visualizar determinada ação, entendeu? Fazer o download, a gente precisa, tipo uma dependência, a gente precisa fazer o download, nós precisamos pegar cada imagem definida para cada classe, né? Porque você tem que definir a base de dados. Depois a gente vai ter que exibir essa imagem. Agora que é a parte principal aqui, ó, que a gente está utilizando a biblioteca do model do modelo aqui do Data Tech Vision, certo? Nós estamos utilizando esse modelo. A gente vai utilizar o VGG3. Então a gente pode fazer aqui models, certo? Ponto VGG. Ó, tem o VGG 11, 13, 16, ó. Esse modelo já vem pré-treinado, ok? Essa é a linha importantíssima, que ele vai fazer o treinamento e guardar o modelo, certo? Eu peguei o meu modelo pré-treino aqui, ó, o modelo pré-treinado, certo? Fiz o treinamento aqui, transformo e aí passei para o meu modelo. Eu vou fazer todas as camadas, vamos entrar nesse modelo aqui,
VGG. Vamos ver as camadas dele aqui, ó. Eu faço a camada Verify. Vou mostrar aqui o modelo, ó, que ele é idêntico, ele tem as camadas convolucionais também. Todo modelo é VGG. Tudo isso aqui faz parte do código. Por isso eles já têm uma estrutura pronta para a gente não recriar tudo. A gente só precisa passar para o método do VGG, certo? Isso facilita que o pessoal lá já fez a pesquisa, a árvore de dependência, a gente não ficar muito tempo, né? Construir um novo VGG 13, arquitetura, né? Seria bastante tempo. E aqui o Visualize Predication, a gente vai passar o nosso modelo já treinado e ver se ele aprendeu e exibir aqui a imagem específica. Eu tenho essas imagens aqui, só abelhas, somente essas imagens de treinamentos, que são 4, né? Todas as imagens aqui eu treinei. Abelhas, formigas, abelhas, formigas. Formigas eu coloquei várias. Coloquei também uma quantidade de abelhas. Treinei várias para ele entender o que é abelhas ou formiga. Depois eu peguei só 4 dessas imagens e que ele identifique dessas 4 imagens qual abelha ou formiga. Aí você pode alterar aqui a imagem e colocar ali outra imagem para ver se ele identifica, certo? Se eu, por exemplo, colocar uma imagem aqui, eu vou fazer esse teste no próximo vídeo, que a gente vai executar o modelo, treinando ela para poder ela não identificar, ela não vai identificar, certo? Então eu botei 4 imagens aqui, ela identificou que é uma formiga, que é uma abelha. Então você tem que ir aqui no código-fonte, vai estar no GitHub, o código vai estar abaixo, mas vamos entrar aqui no modelo mais detalhe que eu quero explicar a vocês. Deixa eu, a linha do modelo que ele faz, né? Essa linha aqui específica, que a gente está pegando o modelo do VG13, escolhendo. Então, a função de visualização de predicação, a gente já falou que é a função que já definiu, Visualize Predicate, ele vai receber um modelo pré-treinado com o VGG. Então, o número de imagens a ser exibidas com a respectiva previsão. O que ela faz, né? Ela coloca o modelo em modo de avaliação, que evita cálculos necessários, então faz uma passagem na validação pelo modelo ali, entendeu? E exibe as imagens junto com os nomes das classes previstas. Ao final, restaura o estado anterior do modelo. Então, ela faz o seguinte, ela coloca o modelo em nova avaliação, que vai evitar cálculos necessários, e passa as imagens de validação para o modelo. Então, a função visualização de predicação, ele faz esse... a gente vai passar um model já treinado aqui, ok? Agora, qual é o tamanho do VGG? Você que está aí utilizando, né? Isso é importante, porque você vai utilizar a IA, você tem que ver o recurso computacional. O tamanho diz que ele é cerca de 500 MB quando você baixa o modelo lá, certo? Então, primeira vez que você executar, se não existir, ele vai baixar o modelo. Então, esse tamanho se refere aos pesos treinados do modelo, ou seja, os valores aprendidos durante o treinamento com a ImageNet. E quando você usa o pré-treino true, esses pesos são baixados da internet e salvos localmente, ok? E a memória RAM, né? Aí eu tive uma dúvida aqui. Esse 500 MB fica não, de memória RAM, no HD e tal, na hora que você baixa o modelo. Durante a execução, esses pesos são carregados na memória RAM ou GPU, certo? Dependendo do seu hardware aí. Então, após o uso, quando o programa termina, o objeto modelo é removido da memória e essa RAM é liberada automaticamente. Então, para você não pensar ali que fica, né? A dúvida é o seguinte: poxa, eu estou utilizando aqui meu modelo, será que vai consumir ali meu HD? Se eu ficar baixando vários modelos no meu computador, né? Isso vai ser legal, pessoal, aqui, para quando você quiser escalar, implantar e entender. Isso é legal, você tem que entender. Aqui a gente já está passando para a parte de infraestrutura. Não estou querendo chegar no código-fonte aqui, não, né? O código-fonte está aqui detalhado, mas uma visão mais abstrata da coisa. Então, após o uso, quando o programa terminar o objeto modelo, ele é removido, já expliquei agora. Então, assim, ó, só um exemplo, para exemplificar melhor aqui, mas os 500 MB continuam armazenados no disco, então prontos para serem utilizados no novo download. Então, aqui é só no disco resíduos, fica aqui o 500 MB fica armazenado no HD, e aí a memória RAM pode usar novamente esse recurso.
Então, o VG é um modelo treinado, um conjunto de dados totalmente diferente, né? Parece prever todas as amostras de testes corretamente no conjunto de dados de formigas e abelhas. Basicamente, o modelo pega os dois animais mais semelhantes do conjunto de dados de 100 mil classes e encontra a imagem. Então, ao fazer esse exercício, vamos modelar ainda mais e é capaz de extrair as características visuais relevantes das imagens. Então, esse exercício aqui, a gente demonstra a utilidade do recurso inferência para o uso do Python. Então, no próximo vídeo, vamos executar aqui. Na verdade, eu vou executar logo aqui, mas a gente vai dar continuidade no próximo vídeo para não ficar longo, certo? E curta esse canal. E se você puder ajudar, curtir. Esse vídeo tem como objetivo somente a gente fazer pesquisa e desenvolvimento. E a gente vai executar e entender aqui para ver se nosso modelo está corretinho, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.